Como é que você acha que, botando o teu método, né, dentro da casa de um paciente, por exemplo, que está sendo cuidado por um cuidador, familiar ou profissional, como é que você acha que a gente consegue levar isso de forma prática ali para aquela casa? Se você tivesse que falar com um cuidador familiar, alguém que está lá porque realmente precisa cuidar do seu pai, da sua mãe, e para um cuidador profissional, para alguém, então separar esses dois perfis também seria legal, sabe? Sim. Eu tenho o método Cuidar, né? Que o método Cuidar, quando eu comecei a estudar, foi também como eu já disse no início, foi uma inquietação de achar que humanização não deveria ser um termo simples, não deveria ser mais uma commodity. Foi aí, então, que eu decidi criar o termo humanização consciente, que é um conceito aonde as pessoas têm, sim, a consciência da humanização. Só que, para isso, eu precisava de um método, para que as pessoas pudessem se alimentar desse método. E hoje eu tenho o método Cuidar. Então, o Cuidar nada mais é que um acrônimo. É um acrônimo de um passo a passo, o que envolve o comportamento das pessoas e o como as pessoas podem colocar em prática de uma forma autêntica a humanização. Então, vamos lá. Primeiro é o C, né? O primeiro C do compreensão. Primeiro, essa pessoa ela tem que compreender o ambiente em que ela está inserido. Esse é o primeiro ponto. Segundo, compreender o eu. Eu tenho que entender das minhas personalidades, dos meus comportamentos. Eu tenho que entender quem eu sou. Ou seja, nós somos de carne e osso. Eu tenho certeza que vocês, por exemplo, que têm irmãos, se você pensar neste exato momento, o seu irmão não é igual a você, mas a princípio vocês, ao longo dos tempos, vocês aprenderam a lidar com eles, né? Então, isso é personalidade, são personalidades diferentes. Só que o comportamento a gente consegue mudar. Então, a partir do momento que eu entendo o eu comigo, aí sim eu estarei pronto para a próxima etapa deste método, que é a letra U, tá? Então, nós temos ali o C, que é o compreender, e o U, que seria o U de união. Ou seja, como é que eu me integraria com as demais pessoas? No momento que eu já me compreendo o ambiente que eu estou inserido, agora eu preciso aprender a compreender as pessoas. Eu sempre coloco a ideia de um maestro. Você já viram um maestro quando ele rege uma orquestra, né? Então, naquele momento, primeiro, o que você acha desse maestro? Ele é um louco. Esse maestro, ele vem com o cabelo todo arrepiado, e esse maestro, ele começa a fazer ali ele começa a ter algumas atitudes que parece que está sendo exorcizado, mas não é nada disso. Na verdade, o que esse maestro está fazendo? Esse maestro, ele tem uma sensibilidade enorme para lidar com aquele som. Sabe aquele violino que está desafinado e você, de forma alguma, humanamente vai perceber? Pois é, mas o maestro ele vai perceber aquele violino desafinado. E nesse momento, é um momento em que o maestro começa a formar um protagonismo chamado ressonância. Ou seja, o que é a ressonância? Ressonância é começar a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, eu, inclusive, fazendo agora a visão com a realidade, é eu enxergar que nem todas as pessoas são iguais, mas eu preciso me adaptar também às pessoas. E aí vem um conselho chave para essa minha teoria. Quando a gente fala em união, acontece que hoje, infelizmente, nós achamos que a pessoa que nós estamos lidando, que essa pessoa tem que ser exatamente ela tem que ser exatamente aquilo que eu quero que ela seja. E não é assim. Sim. Eu preciso me adaptar e saber que essa pessoa ela tem uma personalidade diferente, ela tem um comportamento diferente, e eu tenho que sim, eu tenho que dar 2 passos para trás, rever como é que está o meu senso de humanização e começar, então, a acompanhar essa pessoa. E aí, posteriormente, nós já entramos no I, né, do nosso cuidar, que é a interação. É como eu vou interagir com as pessoas. Bom, essa interação, primeiro, interação é algo, não é essencial, como muitas pessoas acham, acreditam. Tá? Interação o que é essencial, na verdade, é você se tornar um imã humano. É as pessoas se sentirem cuidadas quando estão junto com você. Então, sabe, com certeza isso deve acontecer falando no mercado da saúde de uma forma geral, mas tem aquela pessoa que está sendo cuidada que ela rejeita.
ela rejeita o familiar, ela rejeita aquela, né, aquela pessoa, porque a interação dela, ela tem aquela pessoa como uma pessoa tóxica. Ela não tem uma pessoa como uma pessoa encantadora, uma pessoa que tem brilho nos olhos por estar ali com ela. E se você sabe que no nosso dia a dia, no nosso tradicional, acontece dessa forma, sabe como? Observe numa festa de aniversário, de casamento, tem sempre aquela pessoa que ela atrai mais pessoas para perto dela. Mas tem um outro no cantinho ali que ele está sozinho. E às vezes as pessoas olham para ele, coitado, fulano está sozinho. E ali as pessoas olham e falam assim, poxa, coitado, ele está sozinho, aquela coisa toda. Mas não é, né? Eu estou falando nessa forma para vocês entenderem. É que às vezes essa atração, isso corresponde ao que a gente chama de um imã humano. E que às vezes aquela pessoa que está sozinha, ela tem uma ação negativa, às vezes. Alguns pensamentos negativos, algumas coisas que ela não consegue entender. Então, nesse momento, ela pode estar julgando aquela pessoa que está atraindo outras pessoas, né? E onde eu chego, por exemplo, no cuidado, é o que acontece no dia a dia. Então, essa interação é algo também que a gente precisa aprender. Como interagir de uma forma essencial. Interagir de forma essencial significa você se tornar um imã humano. Ou seja, a pessoa não vê a hora que você chega para cuidar dela. A pessoa não vê a hora de olhar para você, a pessoa abre um sorriso. O D é de doação. Olha, mas a doação... Eu também não, vou te falar. O D é de doação. E a doação, mais uma vez, significa sair doando alimentos, não é nada disso, não. É justamente essa doação dos seus propósitos, dos seus princípios. Primeira coisa, eu penso assim, se você acredita que aquilo que você faz não está condizente com os seus propósitos pessoais, a partir de hoje, deixa de lado. Hoje eu vejo que nós estamos num mundo que quando você é infeliz no que você faz, eu acho que o risco é de você ter uma doença, o risco é de você ter um câncer, o risco é de você ter alguma coisa que venha a te prejudicar. E o propósito não é você fazer nada forçado, não. É você fazer algo de coração, é algo que você se sinta bem. Então, eu vejo que esse profissional, esse cuidador, o propósito dele tem que estar muito alinhado. Se ele realmente tem essa intenção de ser cuidador, é aquilo, não é ser o melhor cuidador, é fazer as pessoas melhores com aquilo que ele faz. Essa é a diferença. Isso é muito legal. Né? E aí temos o A. Falta o A e vou dar continuidade. Eu estou curiosa, eu estou contando. Eu já estou pensando, o que é o A? O que é o A? O que é o A? Nós falamos da interação lá atrás. Interação, como eu disse, você tem duas chances, uma de ser o tóxico e a outra de ser o encantador. No doação, você vai se doar, então, mediante a tua vocação, e o A, na verdade, significa atenção plena. O atenção plena, ele é muito voltado na teoria do mindfulness, né? E não estou falando de psicologia positiva e mindfulness. Estou falando de você ouvir com o coração. Não é nem o falar, comunicar, mas ouvir com o coração. E aí é neste momento que a sensibilidade entra em ação. Tempos atrás eu estava pensando, eu estava numa fila de banco uma vez e eu tinha acabado de fazer um treinamento. Era um treinamento do Dale Carnegie, né? O Dale Carnegie é aquele autor do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então tem um método dele, né? Por mais que ele já é falecido, mas tem um método dele que ainda é muito utilizado. E ao fazer desse curso, eu entrei na fila de um banco. E de repente, uma senhora que estava na minha frente, ela começou a conversar comigo. E eu comecei a dar atenção para essa senhora. E eu comecei a falar, nossa, que legal, sério? E dando atenção, mas de uma forma super genuína. Nós terminamos a fila. Eu confesso para vocês que eu não falei nada. Não falei nada, não falei um ai. Quando ela chegou e conversou ali na boca do caixa com com a pessoa que estava atendendo, ela disse, nossa, graças a Deus eu encontrei uma pessoa extraordinária para me conversar na fila do banco. Essa pessoa me encantou. Ela disse assim, mas eu pensei comigo, mas eu não falei uma só palavra. De que forma que eu encantei? Né? Eu encantei ouvindo. E está aí um grande problema. É o não ouvir, é o não saber. A gente acha que comunicação é falar, é oratória. Não, nós precisamos praticar escutatória. Escutar as pessoas. Então, quando você ouve, o cuidador, por exemplo, quando ele está ouvindo, é uma terapia para quem está falando. Sim, com certeza. Exatamente. E idoso adora contar essas histórias. Idoso, né? É saudosista, né?
E aí, então, nós encerramos com o R, talvez seja um dos mais difíceis e desafiadores. Porque se a gente não praticar o C, se a gente não praticar o U, se não praticar o I, se não praticar o D, se não praticar o A, jamais a gente chega no respeito. O respeito é, mais uma vez, essa forma de eu entender que hoje todos nós temos divergências, né? Quando a gente conversa, tanto é que hoje eu falo, política, futebol e religião não se discute, mas deveria se conversar. Mas se você abrir um debate político, pronto, né? Na situação que nós estamos hoje. Se você abrir um debate de futebol, dependendo da situação, você é uma briga. Ou se não, né? Religião, outra coisa. Mas vem cá, o quanto eu estou preparado para. Imagina, como cuidador, eu vou ter que eu vou ter que ser adepto. Eu não vou poder discutir política ali com a pessoa que está deitado. Eu não vou poder discutir política com as pessoas que estão ao meu redor. Eu vou ter que ter uma sabedoria para lidar com isso. Por mais que eu não aceite opinião A, opinião B, mas eu vou precisar respeitar e saber como lidar com essa situação. Então, isso tem tudo a ver também com a sensibilidade, que é o ápice da humanização. Então, o respeito. Primeira coisa, existe convergência em tudo que a gente faz. Se a gente está conversando, vai chegar momentos aqui da nossa conversa que vocês vão, por mais, e é necessário que se haja convergência. Desculpa, divergência, desculpa. Então, é necessário que haja essa divergência. Por quê? Mas também, por outro lado, a gente tem que pensar, a gente não pode deixar um vácuo nessa divergência. A gente tem que pensar em convergir. Convergir da melhor forma, para que depois, quando nós sairmos da presença de um de outro, nós tenhamos aquela visão. Realmente, poxa, é uma pessoa muito bacana, é uma pessoa muito acolhedora, é uma pessoa extraordinária. Então, eu vou ter eu vou chegar a um ponto de vista, por mais que ela discordou no primeiro momento, mas nós convergimos as coisas e chegamos ali a um senso comum. Então, neste momento é o que eu costumo dizer que a importância do respeito. E aí vem a questão da liberdade, né? Aquela coisa do que a minha liberdade, ela termina aonde a do outro começa. E eu preciso entender isso. Até que ponto eu posso, até aonde eu posso ir, até aonde eu posso chegar. Então, o respeito, ele vem para fechar. Mas, mais uma vez, se a gente não fizer todas essas etapas, dificilmente eu vou compreender o que é o respeito. E no âmbito do cuidado.